deixar assim mesmo porque é o que a gente tem. Enfim, vou apresentar todo mundo, mas aqui o resto do pessoal tem azul, tem a Bia, o Johnny e o Daniel, que vocês conhecem, né? O Daniel trazendo mais pessoas da igreja aqui, as pessoas aqui mesmo, enfim. Agora vamos começar aí, Johnny, por favor. Oremos. Senhor Jesus, mesmo aqui, Pai, para retomar a aula da EBD, nós pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente, use o que o Senhor quiser usar, Senhor, para nos fazer conhecimento, para que estivesse dentro da palavra, como nós estamos, Senhor, para conhecer mais de Ti, para podermos levar as boas novas, para que não haja confusão, para que a gente não traga fogo estranho para dentro da Tua casa. Sim. Nós te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, Senhor, e nós te pedimos que nos guarde essa EBD, Senhor, afasta daqui todo laço do inimigo, toda tentativa de impedir, Senhor, que a Sua palavra seja referida, que o Seu conhecimento, a Tua mensagem chegue a cada um que aqui estiver, e traz em paz, Senhor, aqueles que ainda estão no caminho, presos no trânsito, devido a toda a confusão que está dentro da chuva, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou deixar o microfoninho para facilitar. Boa, show, rapaziada. Sabe por que o inimigo tá furioso hoje? Porque hoje o tema da aula é um tema importantíssimo. Meu Deus, que é quem é o Espírito Santo. Tem um dos temas mais importantes, senão tem três mais importantes, né? Quem é Deus Pai, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Enfim, a gente, para quem não sabe, os novos aí, a gente tá falando sobre, usando um livro de base, que é o livro 20 Bases da Fé, do Wayne Grudem. Só que nesse livro, o Wayne Grudem, como um bom reformado, ele não cita em algum dos 20 pontos sobre quem é o Espírito Santo. Na teologia sistemática dele, que é uma questão mais ampliada do 20 Bases é uma questão reduzida da sistemática dele, ele vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, vai falar sobre batismo do Espírito Santo, revestimento de poder, dons, etc. Mas no livro 20 Bases ele não se preocupa, que eu não trouxe, era para ter trazido. Ele não se preocupa muito em falar sobre o Espírito Santo em si. E aí eu e o Henrique, quando a gente estava fazendo a trilha da EBD, o Henrique é aquele ali que está arrumando o tripé, a gente achou por bem fazer um ponto só sobre isso. Porque, enfim, só para retomar, tem muita gente nova, então vocês não viram as outras aulas, mas o Johnny acho que viu todas, Johnny? Não? Que absurdo. Eu também acho. A primeira coisa que a gente viu, na Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa, certo? Amém? Gente, eu preciso de interação, é uma sala de aula. Tem alguém vivo aqui? O Espírito Santo é uma pessoa. Alguém lembra de falar o que caracteriza uma pessoa? Consciência ou mente. Quando a gente fala de pessoa, não quer dizer, por exemplo, Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito. Jesus é homem. Ele é homem, carne e osso, ele ainda é homem, é um homem que está ressuscitado à direita do Pai lá. Mas o ponto é que, sendo Deus e o Espírito, Deus Pai e o Espírito Santo como Espírito, eles não são pessoas de carne e osso, amém? Certo? O que caracteriza então que eles são uma pessoa? O fato deles terem mente, o fato deles terem uma característica mental, uma consciência. Ou seja, são três mentes distintas, um só Deus, certo? A aula da Trindade vocês veem no YouTube depois, não vou me estender nisso. Outra coisa importante que a gente fala muito pouco, que o Espírito Santo é plenamente Deus, certo? Porque a gente, quando fala de Deus, a gente pensa num senhor de cabeça branca, num trono. Ou a gente até consegue pensar em Jesus ali, também do Jesus do The Chosen. Quantas pessoas têm orado com Jesus do The Chosen na cabeça? Levanta a mão, amém? Só eu? Enfim, mas na verdade... Quando você abraça, vai dar. Você não lembra? Eu não consigo me desvincular da ideia do Jesus do The Chosen no abraçando Nicodemos, cara. Eu olho para aquilo e falo, cara, é assim mesmo, tá ligado? Tem até o Jonathan Romy, que é o ator, ele tá fazendo uma série também que é sobre o Jonathan Romy interpretando Jesus. Que ele falou que acho que vai ajudar as pessoas a desvincularem a imagem dele de Jesus em si, porque ele fala sobre o processo dele e tal. Não assisti ainda, não sei, mas ele na entrevista falou que tá ficando bem legal. Mas o ponto é que, cara, o Espírito Santo é plenamente Deus. E tem um ponto legal, que é um livro do Francis Chan, que chama O Deus Esquecido. Alguém já deve ter visto em alguma prateleira, um livro vermelhinho com uma pomba. Que ele fala sobre, cara,
uma das pessoas da Trindade, ela é muito negligenciada. Por mais que a gente veja na cultura atual, neopentecostal, pentecostal, cultura dunamis, coisa e tal, eu não sei como funciona na Pachurch, mas a gente vai ver a galera falando sobre o Espírito Santo, às vezes tentando relembrar, fazer esse movimento de relembrar que ele é plenamente Deus, como Jesus, como Deus Pai, porém tratando ele muito como uma força, como uma energia, não como um Deus que tem vontade, como um Deus que tem vontade própria, que tem uma intenção própria, porque ele trata mais como uma força, um poder sobrenatural e como se fosse um Deus domesticável, onde você fala o que ele tem que fazer, e não é assim que funciona, certo? É um Deus dotado de vontades e é parte da Trindade, é um só Deus e esse Deus tem uma vontade só, certo? Fechou? E aí, uma outra coisa que a gente colocou é que, assim como o Pai e o Filho têm, como que eu coloquei aqui? Tem funções diferentes. O Espírito Santo tem uma função diferente do Pai e do Filho na Trindade. E vocês vão entender isso aqui, né, gente? Eu tô correndo. Mas enfim, tem uma função diferente na Trindade, que assim, o Pai, ele planeja, o Filho cria e executa, né? E o Espírito Santo, teoricamente, é quem sustenta todas as coisas, tanto na criação quanto na redenção. Então, por exemplo, existe todo um processo. Deus planeja, o Filho cumpre, né? Executa, e o Espírito Santo traz ali ele meio que é quem dá a base para que as coisas aconteçam. É como se fosse a estrutura pelas quais as coisas acontecem, do que Deus planejou e o Filho executou. O Espírito Santo é quem fez essa ponte, engloba todas essas coisas. Certo? Alguém está boiando? Não. Estão com sono? Não. Certeza? Sim. Fala mais alto? Sim. Então beleza. Em termos teológicos, o Espírito Santo foi, eu escrevi aqui para reafirmar, foi quem sustentou a obra que o Pai planejou e o Filho executou. É ele a principal manifestação da presença de Deus, e é ele quem carrega as bênçãos que Deus pode dar ao seu povo, de quaisquer caráter que elas sejam. E aí tem um outro conceito que eu já vou explorar. Um ponto interessante, bênção. O que é uma bênção? Melanie. Já foi o nome que bateu mais, que eu lembrei mais rápido. O que é uma bênção, Melanie? O que caracteriza uma bênção? Bênção como algo que é concedido por Deus. Bom ponto. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre bênção? O que é uma bênção? Ninguém? Obrigado, gente, pela participação. Vocês são muito bons. A questão da bênção, a gente sempre vai tratar como uma coisa... é um presente, sei lá, Deus me deu um carro, Deus me abençoou. Deus me deu X coisas, Deus me abençoou. Mas bênção entra em qualquer coisa que Deus faça para o bem do seu povo, certo? Então, assim, qualquer coisa que venha de bem para a sua vida, e pode até ter uma provação, um problema, é algo que é uma bênção. Então, a parada é que, o que acontece? O Espírito Santo, ele carrega as bênçãos. O Espírito Santo é quem traz as bênçãos, quem te dá as bênçãos, quem faz você passar pelas bênçãos, certo? E aí, por que eu tô falando isso? Porque tem a gente vai trabalhar isso um pouco mais tarde, mas existe um conceito que é o conceito de... Olá, Carlão, seja bem-vindo. Existe um conceito de velha criação e um conceito de nova criação. Lá no início, né, no Gênesis 1, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A criação, certo? Então Deus está criando, o Filho também está lá, o Espírito Santo também está lá, pairando sobre as águas, coisa e tal, e o Verbo, Jesus Cristo, papapá, certo? Só que aí essa velha criação, ela quebra, cai, é destruída pelo pecado de Adão, que quis ser como Deus e coisa e tal, e toda a natureza agora foi destruída e se jogou de volta para o caos, amém? Na redenção, o que está acontecendo? Uma nova criação. Então o processo que aconteceu lá na velha criação é o mesmo processo que está acontecendo na nova. Deus, o Filho e o Espírito Santo fazendo as mesmas coisas, só que agora no âmbito espiritual, claro. Só que ele está restaurando a criação e criando novas coisas, certo? Ponto importante para vocês deixarem gravados. Mas agora a gente vai para um outro lado. Tem alguém anotando? Sim. Não, mas aqui? Ou dá para gravar? Então beleza. Tá muito rápido? Não. Tá, alguém abre Isaías 32, do 14 ao 18. Fica uma dúvida. Pode falar. Essa parada da função dele como sustentador, onde que você acha que fica mais claro? Cara, tem muito texto na real. Tipo, quando você... Então, é que quando assim,
Se eu for pegar, eu acho que a aula fica chata, tá? Mas depois eu posso pegar vocês até das temáticas, depois você folheia. Mas ele traz vários, assim, onde que isso fica claro? Pá. Se eu for falar assim, ele sustenta todas as coisas. E você pode ver, Mateus tal, Marcos tal, Ezequiel tal, Isaías tal, pá. A aula vai ficar tipo Lula. Mas depois eu pego todos os negocinhos e passo. Aí você divide com a galera, pode ser? Mas tipo, tem funções distintas, e esse é o ponto. Jesus, ele tem uma função distinta, Deus Pai tem uma função distinta, e o Pai, Filho e o Espírito Santo tem uma função distinta. Cada um tem uma parte nessa obra de criação e nessa obra de redenção. Velha criação, nova criação. Entendeu? Muita gente usa o exemplo da lâmpada, né? Tem a lâmpada, Ruim. a luz e Péssimo. energia. É uma heresia ariana. Isso, na verdade, isso é uma heresia, na real. Tipo, é uma heresia, é uma coisa que foi condenada como heresia lá no século III. E aí a galera continua usando hoje em dia. Mas você fala que Deus é a mesma matéria, só que tem diferentes representações. E Deus não é isso. Deus é 3 pessoas. São 3 pessoas distintas que são Deus. Tem uma aula da Trindade no YouTube, que tipo, a gente explica mais sempre, passa mais sempre. E tem uma frase que gravou na cabeça de um menino dessa sala que é... Se compreendes, não é Deus. Esse é o ponto. A Trindade é uma coisa que é impossível da gente compreender. A gente pode tentar entender, mas qualquer figura humana ou simbolismo material que você usar para tentar explicar quem Deus é uma idolatria. Porque você está usando uma criação para tentar explicar o Criador. É impossível. Nossa cabeça não compreende. Entendeu? Mas aí a aula, tipo, ela é bem extensa, assim, mas ela é bem legal. Acho uma das mais legais, né? Enfim, fala. Colossenses não fala que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra dele. Seria alguma função diferente, algum significado diferente, na verdade? Esse sustento por Cristo, esse sustento do Espírito Santo? Que ele sustenta todas as coisas pelas palavras do seu poder, né? A questão é que assim, quando você vai pegar tipo Deus como Pai e Jesus como o Verbo, é que dentro da aula da Trindade ficou bem mais explicado isso. Mas Deus, ele tem Deus Pai tem a vontade dos 3 não é diferente. Eles não se opõem entre si. Então todos os 3 têm a mesma vontade. E é um só Deus. Ou seja, é a vontade de Deus. O que Jesus está fazendo não é diferente do que o Espírito Santo está fazendo, do que Deus Pai está fazendo. Só que como que eles aplicam cada uma das suas formas e suas funções é diferente. Mas quando fala Cristo, segura todas as coisas pela palavra do teu poder, ele está falando muito sobre a questão de você redimir toda a criação. E toda a criação que estava caída, agora Cristo foi exaltado e todas as coisas estão debaixo do domínio dele. Então assim, ele é o verbo que criou todas as coisas, é o verbo que recriou todas as coisas e por isso que ele sustenta todas as coisas em si. Entendeu? Tipo, Deus o exaltou sobremaneira e coisa e tal, e os outros vocês vão falar sobre isso. Mas dentro dos aspectos de função na Trindade, é um assunto complexo. Mas está na aula da Trindade. Só pra gente não passar desse aqui. Alguém abriu Isaías 32, 14 a 18? Quem abriu? Todo mundo? Tá, então você lê. É Gabi? Giovana, perdão. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Legal. Foi até 18, né? Do que estão falando? Do que Isaías está usando uma linguagem metafórica, não é uma linguagem histórica. Ele está literalmente profetizando sobre algo que vai acontecer. E ele está falando que quando o Espírito Santo vier, tipo, o que era seco vai se tornar frutífero, o que era o deserto vai se tornar um pomar, e Deus vai abrir um caminho no ermo, e as águas, etc. E todas as referências que os profetas fazem, eles fazem dentro desse negócio da velha criação e da nova criação. Tipo, só para usar um texto de base, de que assim, o que estava destruído vai ser restaurado, e isso vai passar muito pelo poder do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Certo? Óbvio, depois da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí, uma pergunta que todo mundo geralmente faz, e essa aqui já começa umas polêmicas. Lá no Antigo Testamento, já sabem a pergunta? Qual que é a pergunta, Dani? Não, é a pergunta. No Antigo Testamento. Onde ele está? O Espírito Santo, ele está no Antigo Testamento? Ele atuava? Você não responde. O Espírito Santo, ele atuava no Antigo Testamento? E aí, gente? Eu acho que sim. Por que você acha que sim? Acho que tem situações.
Davi, quando tem a questão de... Mas era da mesma forma que é hoje? Não, aí é diferente. Por quê? Qual é o versículo? É Gênesis, não. Não. Eu não sei isso. No primeiro No rapaz... Pentateuco. Dentro do Pentateuco tem um versículo que fala sobre um homem que Deus utilizou para construir. Bezalel. Jezabel. E aí dentro disso, tipo, ele foi inspirado por Deus. Eu acredito que foi o Espírito Santo que trouxe essa inspiração. De fato. Quem mais? Tava no Antigo Testamento, não tava? Não. Saul também. Um ponto que é interessante é que assim, quando você vai pegar sobre o Espírito Santo em si, você vai ver que, você vai falar, então se tinha o Espírito Santo no Antigo Testamento, por que as pessoas não poderiam ser convencidas? Elas precisavam dos rituais, elas precisavam... Como que funciona essa parada? Porque hoje o que garante que a gente não precisa mais fazer sacrifício, coisa? Porque a gente tem a plenitude do Espírito Santo santificando a gente. A gente não precisa se santificar por fora, a gente é santificado por dentro. Por que estando lá... Aí eu cri, né? Enfim, mas o ponto não é que eu não quero muito trabalhar exatamente esse aspecto. Porém, tem gente que fala, o Espírito Santo ele foi dado. Jesus fala, eu vos darei o Espírito Santo. E muita gente vai usar isso como base para falar que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava atuando. Mas é uma mentira, vocês mesmos têm as referências, que são as referências que eu coloquei ali, que no Antigo Testamento você tem alguns momentos em que a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, né, vai tratar, ele encheu algumas pessoas. A primeira evidência é José, depois de Gênesis, né, mas a primeira evidência do Espírito Santo em uma pessoa é em José, na Bíblia, quando ele é capaz, pelo poder de Deus, de interpretar sonhos do faraó. Depois você tem Bezalel na sequência, que ele é preenchido do poder de Deus para poder ser capacitado a fazer algumas coisas. A gente vai ter Josué, que ele é enchido de um espírito de sabedoria para liderar. Depois Davi, também, que Deus fala que a Bíblia que o Espírito Santo se apossou dele. E aí você tem Saul, Saul profetizando no meio dos profetas. Pô, tem alguma coisa está acontecendo ali, o Espírito Santo está responsável disso. Mas existe uma diferença que eu quero abordar aqui na questão do Novo Testamento, que existe uma diferença entre presença e plenitude. Alguém quer comentar sobre isso? O que vocês pensam disso? Sobre o Espírito Santo, tá? Tem uma Bíblia aí, Zé? Não? No celular, por favor. Alguém? Qual a diferença entre o Espírito Santo estar presente e o Espírito Santo estar... E a presença do Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo? Ninguém, gente? É que se a gente for pegar por significado mesmo, presença, ela pode estar e pode sair. Como tem Salmos que fala, não se retire não retire de mim o teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito. A presença pode estar, pode ser estar. A plenitude é um completo. Nós estamos completos com ele, nós estamos cheios dele. A presença... Tem uma cadeira aqui. Tá, continua, perdão. Enfim, tipo, em âmbito de Novo Testamento, existe um problema que a gente vai ter entre linhas teológicas, que é esse negócio da gente, que aí vai entrar em coisas mais profundas, tipo, a gente perde o Espírito Santo. Existe uma forma de você perder, sendo um cara redimido por Cristo, existe uma forma de você perder o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo para de habitar em você em algum momento? Eita! Agora já começou. Eita! Vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler em João 16, tá na NVI. Jesus está falando sobre a obra do Espírito Santo, a partir do 5, tá? Ele vai falar, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Ah, o NVI não dá, calma aí. Esse para onde vais já me pegou, desculpa. NAA, velho, boa. Ótimo, calma aí. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, encorajador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não virão mais.
do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que meu Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que é em outra tradução que ele vai usar isso. Deixa eu usar o envio. Cara, tem uma coisa que me pegou agora. Enfim, só deixa eu achar um negócio. Eu buguei. Desculpa, gente. Enfim. A parada aqui é o seguinte, vai ter em outra tradução em João 16, vai falar, em alguma das traduções que está aí, vai falar: Deus não me dá o Espírito por medida. E eu queria usar esse termo, não está na NA pelo jeito, mas vê a tradução que você está e vê se você acha esse trecho. Vai falar, Jesus está falando, Deus não me dá o Espírito por medida. Tipo, o que Jesus está dizendo? Que o Espírito não está sobre mim por medida. Que existe uma questão de que... Aí é um ponto, mano, importante. Como Jesus, ele vive em plenitude moral, em plenitude absoluta de santidade, porque ele é Deus, ele é perfeito, o Espírito Santo é o... 3:34, tá? Será que eu errei? É João 3:30, a partir do 30. Depois a gente lê então isso. Depois eu levo pra isso, gente. Desculpa. Foi. Enfim. Tá bom, ok. Perdão. Eu me perdi no que eu tava falando. Ok, deixa eu voltar. Tá, base da obra do Espírito Santo. Entendi porque eu ia falar de João 16. Agora, depois eu falo sobre isso aqui. A parada é a seguinte. A primeira função primordial do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Tipo, quem que fazia isso no Antigo Testamento? Pode. Os profetas faziam isso no Antigo Testamento, movidos pelo Espírito Santo. Certo? A partir do momento que a obra redentora acontece, agora todo mundo pode profetizar, porque todo mundo tem a palavra profética em si, que a palavra profética é o próprio Jesus Cristo. O que o Espírito Santo faz através de nós? A primeira coisa que o Espírito Santo faz: convencer do pecado, da justiça, do juízo. A obra primordial do Espírito Santo vai ser sempre essa. Óbvio que tem muitas outras coisas que o Espírito Santo vai fazer por meio de nós, mas esse aqui é o ponto principal. Todas as coisas, 200% das coisas que o Espírito Santo vai fazer no nosso meio como igreja, vai ter a ver com denunciar o pecado, igualzinho o ofício profético no Antigo Testamento, de denunciar o pecado, de anunciar a justiça e o juízo. Assim, vocês caíram, vocês são maus, vocês estão condenados ao inferno, o merecimento de vocês é o inferno, e vocês precisam da justiça de Cristo, precisam de Deus exercendo a justiça, que é esmagando o cordeiro, ressuscitando o cordeiro, você crê no cordeiro para que você não sofra o juízo, certo? Então tudo que o Espírito Santo vai fazer tem a ver com isso em um primeiro momento. Amém? Essa é a primeira parte, é a base da obra do Espírito Santo sempre. Porém não, indo um pouco mais adiante, eu queria falar sobre algumas coisas que aí entra numa questão mais sistemática. Vocês sabem o que é teologia sistemática? Só pra... Sabe? O que é teologia sistemática? Explica aí. Tem que ter participação, gente. Vocês não participam da aula. Esse pessoal da Past Church, meu, que loucura. Tô brincando, é verdade. Tô brincando. Teologia sistemática, basicamente, você vai ter alguns tipos de teologias, né? A teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia filosófica, entre outras. A teologia bíblica é basicamente o que a gente crê. Cara, tá grudando esse chão, velho. Horrível. A teologia bíblica é basicamente o que todo crente deveria crer. Qual é a teologia que está na Bíblia, que todo crente, independente da denominação, independente da visão... Caraca, o cara tá dando aula de lá, velho. Que isso?
independente da denominação, ele deveria crer. Então, que Jesus nasceu de uma virgem, que ele é um homem, 100% carne, 100% Deus, e sendo assim, ele morreu, e morreu porque não tinha pecado, ele ressuscitou, e ressuscitou, está à direita de Deus e coisa e tal. Teologia bíblica, certo? Tem coisas que são indiscutíveis. Porém, a teologia sistemática, que inclusive o Henrique roubou a minha, ela vai falar o quê? Ela vai organizar a religião em sistemas. Ela vai criar sistemas para organizar. Como que foi a salvação? O que é o pecado? O que é a Bíblia? O que é o Espírito Santo? E blá blá blá. E como que isso funciona? Nas sistemáticas que você começa os debates e as dificuldades entre Calvino, Armínio, entre outras coisas. Tem a teologia arminiana, a teologia calvinista. São sistemáticas diferentes, mas a teologia bíblica é uma só. Mas por que eu estou dizendo isso? Não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, mas eu queria tentar sistematizar a teologia do Espírito Santo com vocês em alguns pontos. Tipo, sobre as funções do Espírito Santo. Sobre o que o Espírito Santo faz em si. Primeira coisa, o Espírito Santo... Vou escrever essa, tá? Desculpa, Deus. O Espírito Santo dá vida. Primeira coisa que o Espírito Santo faz. Oh, mas não é Deus que dá vida. O Espírito Santo é Deus. Tudo bem? Estamos parados. Amém? Amém. Tem uma risadinha, rapaziada. Obrigado. Yes. E entre essas vidas, ele dá tanto a antiga quanto a nova vida, certo? Quando quem estava na campa vai lembrar que eu falei lá na pregação sobre o Nefesh, que é eu não vou lembrar como escreve em hebraico, mas o Nefesh é tipo quando fala, e Deus soprou o Espírito e Deus soprou nas narinas e este passou a ser alma vivente. A alma ali é essa palavra Nefesh, que ela em hebraico ela significa garganta. Basicamente, sempre que o judeu vai falar sobre alma, ele vai falar sobre garganta. Sobre como se fosse uma garganta seca que anseia pela vida. E essa vida é trazida pelo Espírito. O sopro de Deus ali já é o ruá, né? Não vou lembrar como escreve o ruá também. O ruá, tem que ter o no final. O ruá, que é literalmente a palavra para vento, que é a palavra para o Espírito. Então, quando Deus ele ruá nas narinas do homem, o homem passa a ser garganta vivente. É basicamente essa a tradução, certo? Vocês estão comigo? Muita loucura? Não? Enfim. Mas qual que é a parada? Que nesse contexto, o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que ele faz é que ele dá vida. E ele dá vida tanto ali na criação do homem, quanto que na regeneração do homem ele dá, dentro desse contexto de nova criação, ele dá uma nova vida. É o Espírito Santo quem carrega as bênçãos, como a gente já falou, e uma das bênçãos que ele carrega é a própria vida, certo? Então quem vai te dar vida, quem te vai fazer ressuscitar é o Espírito Santo. E aí, como que a gente tem alguns exemplos disso? A gente tem Jesus quando ele vira e fala que o homem, com Nicodemos, né? Que ele pode nascer ele tem que nascer da água e do Espírito. Existe um novo nascimento no Espírito. Você vai ver que quando Jesus ele é concebido no ventre de Maria, é concebido pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que cria aquela vida ali. E aí você vê que quem tem o poder, tudo isso tem uns versículos para depois eu mandar, tá? Quem cria quem ressuscita Jesus dos mortos é o Espírito Santo. Tipo, você fala, é Deus Pai, é o Espírito Santo dentro da Trindade que ressuscita Jesus dos mortos. Não é que ele ressuscitou por vontade própria. O Espírito Santo, sendo Deus, ressuscita. Deus ressuscita no poder do Espírito Santo. Ou seja, a vida acabou, o Espírito Santo ressuscita. Certo? Ele dá a vida. É uma das bênçãos que o Espírito Santo carrega. E outra coisa que está lá em Romanos 8:11, que é o Espírito Santo que nos ressuscitará no último dia. É ele que carrega esse poder, essa bênção capaz de nos dar vida, gerar vida na gente para que a gente seja ressuscitado com Cristo. Certo? Primeiro ponto, Espírito Santo da vida. Fala, Renan. Essa vida seria a vida geral, por exemplo, vida de uma árvore ou não? Vida de um animal? Cara, pergunta, hein? Que perguntinha, né? Essa vida é a vida geral? Cara, difícil essa pergunta, eu não sei responder. Tava vendo um vídeo do Bible Project que ele fala da questão do espírito, do ruá, que uma das funções também é vida, muito conhecido. E ele vai falar também, quando Jesus ressuscita, o que os discípulos até vêm, os apóstolos vêm em Cristo, é que ele estava cheio do Espírito. Então, muito provavelmente, o que dá essa vida para Cristo conseguir ressuscitar? Não, sim, mas ele tá falando se é esse Espírito que dá a vida para todas as coisas. Sim, acho que sim, não tem uma... É o que sustenta tudo. Acho que a parte do sustentar lá, que o Marcelo falou, é esse sustento da vida que o Espírito tem. De fato. Aí você fala, cara, então... E acho que isso também tem a ver com a onipresença de Deus. É uma coisa difícil de se dialogar, assim, de você
se aprofundar, acho que não é que não dê para se aprofundar, né? Mas... Porque a Bíblia não se aprofunda tanto nesse âmbito. Ela não se aprofunda tanto nesse âmbito. Mas o ponto é que toda a vida é dada pelo Espírito. Quando fala que o Espírito Santo se move, ele paira sobre as águas, sobre a face do abismo, e todas as coisas começam a ser criadas. É legal que nesse vídeo sobre o Espírito Santo do Bible Project, ele vai ver, tipo, é como se fosse uma luz que vai pairando por tudo, assim. E aí, por onde essa luz passa, existe o que está no caos, vai brotando umas florzinhas, assim, que é muito legal. Mas sim, acho que na verdade... Com certeza, na real. Até porque quando em Ezequiel, quando fala do rio, essas paradas que quando acontecer a regeneração das paradas, é a regeneração de tudo. É que, então, mano, ele é que a gente entra envolvido em tudo, mas não dá pra cravar porque a Bíblia não ele dá sim, porque tipo, não faz sentido ele não estar em tudo, entendeu? Tipo, não tem sentido você pensar que o Espírito Santo não tá. Falaram de Nefesh, quando Nefesh. fala para animais, também é mesmo, né? É quando fala sobre alma vivente. Então assim, tipo, porque assim, a gente fala que animais não têm espírito, né? Eles têm um conceito de alma vivente, é um conceito teológico que só serve para essa vida, mas eles não são dotados de mente, de consciência, né? Um cachorro, é igual o Samuel Mel falou no acampo, tipo, um cachorro, você não vai ver teu cachorro olhando pro nada e falando assim, meu Deus, o sol tá se pondo, ele falando, quantos anos mais eu tenho? Você não vai ver, ele não tem uma consciência. Tipo, é triste, eu queria que meu cachorro fosse comigo pro céu, mas enfim, infelizmente, não sei, Deus, por favor, leva o Luke pra lá, mas enfim. Mas é a parada que assim, não é dotado de consciência, existe essa diferença, essa complexidade. Mas de fato, que toda vida ela é dada pelo Espírito, isso é com certeza. Porque a pessoa que, sendo crente ou não sendo crente, o Espírito volta pra Deus. Entendeu? Então qualquer coisa que morre, o Espírito volta pra Deus. Então acho que dá pra falar que sim. Outra coisa, dentro dessa sistematização que a gente está fazendo, que o Espírito Santo, ele purifica, é uma das coisas que ele faz. E aí a gente começa esse debate, véio. Começa a loucura. Por quê? Quando João fala, e aí tem gente que vai concordar e a gente não vai concordar, mas essa é a linha teológica que o N segue, que eu sigo também. E quando João fala que eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo, ele está falando sobre purificação. E qual que é a ideia da purificação aqui? Eu não acredito que seja uma purificação futura, uma purificação do fim dos tempos. Eu acredito que é uma purificação no momento que o Espírito Santo entra em você. Por quê? Como que vocês entendem a questão do fogo? Você acredita no processo. No processo de santificação. O fogo, ele era usado literalmente para purificar. Então você jogava o metal lá no fogo para você poder separar as impurezas e conseguir dar forma naquele negócio para que houvesse purificação. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, além de dar vida, é trazer purificação para o seu povo. É uma das coisas que mais são necessárias. Inclusive, você tem um povo cheio de pecado, derrubado, contaminado, que precisa ser santificado e como que fala? E conformado à imagem de Jesus Cristo. Para fazer isso, você precisa de purificação. Então você vai ter esse exemplo no fogo, quando João fala, mas você vai ter esse exemplo também quando Paulo vai falar sobre o fruto, que é uma das funções. Tipo, o fruto do Espírito, ou seja, eu gosto de falar muito sobre isso, que uma árvore, ela não faz força para dar fruto. Acho que esse é um dos pontos mais importantes para a gente entender sobre a gente como tendo fruto do Espírito Santo ou não, gerando fruto do Espírito. É processo natural de uma árvore dar fruto. A árvore não fica se esforçando e lutando e batendo para tentar ser amável, para ser benigna. Vocês estão entendendo a referência? Então, assim, é uma coisa que acontece naturalmente. À medida que você tem plena comunhão com o Espírito Santo, à medida que você crê em Cristo, você está parado ali, o Espírito Santo está te purificando, essas coisas acontecem naturalmente. Aí você vai começar a entrar em parafuso e falar, mas meu Deus, eu não consegui me libertar daquele pecado ainda. Eu não consegui me libertar de XYZ, mas é um processo gradual. A santificação, ela acontece no momento que você se converteu até o fim da tua vida. Só que a santificação, ela deve ser processual. Existe até um diagrama que o N coloca, que inclusive na sistemática, que eu inclusive usava bastante com os moleques do discipulado, eu nem sabia que algum teólogo já tinha feito isso. Que é a parada de que assim, a nossa vida com Cristo, ela é cheia de altos e baixos. Tipo, se a gente pudesse colocar num gráfico, nosso processo é assim. Mas o momento que você teve uma queda aqui, já é melhor do que o seu ápice aqui. Entendeu? O momento que você caiu num pecado aqui, você já está melhor do que aqui. Por isso que você tem que avaliar a tua vida cristã nesse crescimento. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida com habitação e presença do Espírito Santo, ela jamais vai fazer isso. Jamais.
Você pode até tentar fazer isso, mas o Espírito Santo vai tentar te puxar e você, talvez isso aqui, você não consegue pecar com gosto. Isso você pode ter certeza. Certo? Certo? Amém. Vocês concordam com isso? Sim. Tem alguma dúvida sobre isso? O pecado do espírito é tipo água e óleo. Cara, exatamente. É trevas e luz. Uma coisa não habita junto com a outra. São coisas completamente diferentes. Aí beleza, no processo a gente está tendo uma revelação. A revelação ela é gradual e coisa e tal. Beleza, mas a vida dela está fazendo isso aqui. Ela tendo a habitação do Espírito Santo gritando na tua orelha que você está fazendo errado. É muito difícil você fazer isso aqui. Por isso que assim, quando você vê esse processo aqui, você fala, mas a pessoa, se ela tá pegando com gosto. Eu acredito, cara, eu nasci na igreja, larguei a igreja, virei ateu, depois voltei. Acredito que me converti depois de 22 anos, mas que eu já estava separado, tipo, desde que eu nasci. Então, como que eu vou explicar isso? Não sei. Mas depois dos meus 22 anos, por mais que eu tivesse tido muitas quedas, e meus vales talvez fossem até maior do que esse, cara, o processo foi contínuo para cima. Certo? Amém? Amém. Fechou. Então, deixa eu apagar isso aqui que ficou bagunçado. Então, segunda parte, o Espírito Santo ele purifica. Deixa eu ver a hora, beleza, tempo. E aí, inclusive tem até uma linha teológica que vai falar muito, que está dentro dos pentecostais, que vai falar muito sobre o negócio do cair no Espírito. Alguém já caiu no Espírito? Já caiu no chão? Alguém orou? Dunamis, fire! Alguém já foi? Já deu uma caída? Léo caiu? Já caiu. Caraca, já? Estremeceu. O Léo... Jesus! O Léo caindo. Pum! As trevas estremecem. É a trilha da igreja, é. E como que foi a experiência? Narra pra gente, Léo. Foi incontrolável, porque eu lutava bastante contra isso. Eu já participei de umas paradas onde a galera empurrava, sabe? Eu já participei em alguns momentos, sabe? Eu sempre fui do ousado, então eu falava, se for pra cair, vai ser porque Deus me fez cair. E é grande pra cair, pra derrubar esse aí gigante aí. Então, eu já fui em vários, e dessa vez específico eu lembro que o processo foi curioso porque não encostaram em mim, tá ligado? Loucura. E Deus falou muito comigo. Mas o que aconteceu depois que você caiu no Espírito? Transformação. Sério? Nossa, obrigado, Deus. Eu sabia que ia ter esse testemunho aqui nessa sala, Deus falou. Eu não sabia quem, mas Deus falou. Qual que é a parada? Os pentecostais, eles vão defender dentro da teologia dele que essa... Eu nunca caí, eu não sei como é, eu às vezes sou até bem cético em relação a isso, já derrubei uns caras aí. Mas tipo... Não, também. Mas tipo... Não, já aconteceu. Mas tipo... Eu nunca... Nem quando eu tava orando e a pessoa foi pro chão, eu fiquei tipo nessa ideia de, cara... Será que foi real? Não é possível, eu não fiz nada. Tipo, oh Deus, abençoa. Puf, tá bom. Mano, teve uma mulher lá no Butantã uma vez que eu contei pra algumas pessoas essa história, que eu tava, tipo, orando lá pra uma pessoa, eu, mais 3 pessoas, um pastor. Aí eu senti Deus falar, você vai orar por último. Eu falei, não, Deus, coisa na minha cabeça, tem um monte de pastor aqui, eu não vou. Eu, moleque, 1 ano de igreja, nem isso. E aí chegou o pastor lá e falou assim, Deus falou pra você orar por último. Eu falei, opa, então veio de Deus mesmo. Aí eu orei pela mulher e falei assim, mãozinha no ombro, Deus, enche ela com o teu amor. Coisa... Pum! Eu falei, não sei. Você foi no básico. Não, aí depois manifestou uns demônios lá, foi coisa de louco. Mas aí... Enfim, foi no beijo, mas caiu, manifestou uns demônios lá, foi coisa de louco. Mas enfim, só que dentro dessa parada do cair no Espírito, os pentecostais eles vão defender, e até o Enigrude vai falar sobre isso, que o cair no Espírito, ele tem que ser acompanhado, tipo, qual que é essa ideia? Você caiu no Espírito porque Deus estava fazendo alguma coisa muito profunda em você ali, sobre santificação, sobre purificação. Então, esse cair no Espírito, ele tem que ser avaliado ao longo da tua vida. O que aconteceu depois? Aí o Léo falou, cara, transformação. Depois daquele dia mudou muita coisa na minha vida. Isso é uma coisa que, beleza, você pode avaliar. Mas tem gente que, mano, que cai 10 de 10 vezes que vai lá na frente e o pastor ora e tá lá do mesmo jeito. Ou seja, rapaziada, pelo amor de Deus. Então assim, eu não vou falar que isso não existe, porque já aconteceu, já vi, tá escrito, tipo, não na Bíblia, mas em algumas referências. Na verdade fala, né, que alguns caras se prostram, que caem, e beleza. Mas enfim, é uma coisa difícil, porém, só para entender, para não deixar essa questão da purificação. Você vai em toda esquina e isso acontece. Exatamente, mas você tem que entender que assim,
Isso aqui, qual que é o ponto de eu ter colocado isso aqui nessa aula? Porque eu nem precisaria ter colocado. É para entender que isso aqui tem que ter a ver com isso aqui. Se isso aqui não tiver a ver com isso aqui, esquece. Isso aqui é mentira. Isso aqui é loucura, insanidade, insensatez. Certo? Então, se você for numa igreja, que você vê 200 pessoas caindo, e daqui um ano essas pessoas estão fazendo a mesma coisa, caindo no mesmo lugar, esquece. Foge. Enfim, aí, caraca, tem 15 minutos, vamos! Ponto 3, o Espírito Santo, que aí é um ponto legal pra caramba. O Espírito Santo equipa, isso é forte, tá? Forte. Alguém pode falar um aleluia? Aleluia? Vamos! Vocês são idiotas. O Espírito Santo... O Espírito Santo equipa para o serviço. A gente vai ter isso em primeiro exemplo. Oi? Por favor, silêncio na minha aula, obrigado. Brincadeira, é brincadeira. Vou ser para vocês duas, tá? Oi? Fala, Isa. Caiu. O quê? Ele caiu. Ah, caiu? Nossa, ele foi. A gente tá falando. A gente tá falando, mano. Você vê, até o celular foi. Mas enfim, primeira coisa. Cara, ponto complexo, mas eu vou usar Jesus para explicar. Por quê? Jesus, ele era Deus, né? Ele é Deus, 100%. E ele, sendo Deus, estava na forma de homem, era um com o Espírito também, um com o Pai plenamente. Porém, no batismo, ele foi, como diz lá em Lucas 4:1, ele foi o quê? Batizado. Depois do batismo, ele foi Levado ao deserto. Conduzido. relacionado ao Espírito Santo, ele foi? Não, desse é o ponto. Ele foi cheio do Espírito Santo. Tipo, é duro você pensar, cara, Jesus cheio de Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Tipo, pra mim é meio louco eu pensar que ele teve que ser cheio do Espírito Santo. Porque, mano, como que... Ele é Deus, tá ligado? Mas o ponto é que ali existe uma questão de unidade, né? Até na teologia vai falar sobre esse momento em que Deus fala e o Espírito Santo se manifesta. É a única vez na Bíblia em que a Trindade se mostra de forma corpórea, de forma física. Deus fala, o Espírito Santo pousa sobre ele e ele tá lá levantando das águas. Essa epifania... Tá maluco, tá maluco. Queria ver isso aí. Mas enfim. Existe uma forma que, mesmo assim, Jesus ter sido cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em Jesus Cristo. Ele passou ele preencheu o espírito de espírito de poder e revestiu Jesus de poder. E aí daí ele é levado ao deserto. Porque ele é levado ao deserto, e, tipo, no poder do Espírito Santo, ele fala, né? O poder do Espírito Santo ele foi levado ao deserto. Depois, quando ele sai do deserto, também enfatiza aqui no poder do Espírito Santo. E também cumpriu nele de o Espírito Santo está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para restaurar. Isaías, quando ele lê Isaías, né? Enfim, aí vai ter um ponto que ele fala assim: o Espírito Santo segue, que é onde eu escrevi, que eu falei isso antes, mas eu devia ter deixado isso para agora, que foi onde estava no João 3:30 lá. O Espírito Santo se agradou em habitar em Jesus e dar-lhe poder, pois ele se deleitava plenamente com a pureza moral e absoluta da vida de Jesus. Cara, isso é um negócio que o Wayne escreve na teologia sistemática que me pegou. Porque eu falei, então quer dizer que pela pureza moral de Jesus, pela plenitude de vida de Jesus, o Espírito Santo se agradou mais e por isso lhe conferiu mais poder. Tá certo? Essa afirmação? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá na Bíblia ou tá amarrado? E aí, Henrique? Você que é o teologão do grupo. Você não estava prestando atenção? Enfim. Pela pureza moral e pela vida absoluta de Jesus, o Espírito Santo se agradou mais e por isso ele conferiu mais poder para o ministério. Difícil, Vaz. Porque Jesus é Jesus, né? A pureza dele é imaculada. Jesus era sempre... Ele era o... Não, sim. É o mais puro. Eu acho que para Jesus pode ter sido por conta dele ser perfeito, imaculado, mas acho que não se aplicaria a nós hoje em dia. Beleza, a gente é santificado, purificado, só que a gente não chega nessa plenitude da pureza moral. Não, impossível. Mas o ponto é que aí entra em João 3:30, que por isso que eu não achei em João 16, porque não era lá. Que em João 3:30, alguém lê aí, por favor. E lê até o 34, 35. Eu só fiquei, já tá aberto aqui. Posso ler? Fala. Vou ler aí, 30, 34?
3:30 a 34. Convém que ele cresça e eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra e terreno fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que enviou fala as palavras de Deus, porque o Deus não dá o Espírito prometido. Então, dentro dessa parada, que aí existe um ponto importante do Espírito por medida, é que João Batista está falando de Jesus especificamente, e ele vai falar que para Jesus, Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, a interpretação de teólogos de que se para Jesus ele não dá o Espírito por medida, para outros ele dá. Existe uma medida, e até você vai ver lá em Efésios 4, que vai falar que Deus repartiu segundo a medida do dom de Cristo, dons, blá blá blá. Existe uma medida, e isso tem a ver com quantidade do Espírito Santo dentro de você. Existe uma forma, assim, então por isso que eu falei lá sobre habitação e sobre presença e sobre plenitude. E aí a gente vai para um outro ponto que eu já vou tratar, mas que é a parada de que assim, uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Vamos pensar num copinho. Outra coisa é ser cheio do Espírito. E a Bíblia ela separa essas duas coisas. Tipo, ela separa tal pessoa cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Sempre tem a ver com uma coisa cheia. Nunca tem a ver apenas com a questão de habitação. Isso é uma coisa difícil porque vai jogar a gente para um outro lugar, que é o... Exato. Alguém aí para falar o que vocês pensam sobre batismo no Espírito Santo? Quem falou o quê? Por quê? Você quer ver? Não sei. Tem ou não tem? E aí, quem quer falar sobre isso? O que é isso? Capacitação e investimento. Tá. Entra no âmbito da transformação também? Sei, estou perguntando de vocês. O que vocês acham? Johnny, você está muito quieto. Obrigado. Fala alguma coisa, Johnny. O que você pensa sobre isso aqui? Posso dizer que eu tenho muitas dúvidas. É uma boa resposta. É uma boa resposta. Enfim. Gente, mas foi bom, foi excelente. Mas, gente, qual que é a parada? Acho que a gente tem muitos problemas, a gente tem visto isso na IBD. Só rapidinho pra gente acabar, que tem 10 minutinhos, né? Rapidão. A gente tem uma coisa que a gente tem falado bastante aqui na IBD, que é um problema que a gente tem, que é linguístico. Tipo, tem um professor do seminário... Nossa, isso aqui é linguístico, tá, gente? Enfim. Desculpa. Você falasse que era grego. Achei que era grego. É certinho. Ruá. Recebeu. Existe um... Uou! Você viu? O Espírito Santo capacita. Existe um problema que ele é linguístico. Por quê? Até um professor de teologia, ele falou pra gente na semana passada, que ele disse assim, que o professor Marcos Almeida, depois vocês procurem, o cara é fera no grego. Qual que é a matéria mais importante do seminário teológico? Português. Sabe por quê? Porque se você não tiver capacidade de interpretar no português o que está escrito, você dificilmente vai entender o que está sendo falado. Acho que a coisa mais importante que você deveria ter é a questão do português. Por quê? Porque existe uma dificuldade linguística que a gente tem nessa questão aqui. Porque o pentecostal é uma linha, a gente não é pentecostal. Ele vai usar o batismo do Espírito Santo em que sentido? Ele vai pegar os 7 textos na Bíblia que falam sobre eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e coisa e tal, e vai olhar lá para Atos 2 e vai dizer que Atos 2 é um batismo, é um preenchimento de poder e coisa e tal. O que não está errado, não está equivocado, mas aquilo é uma ocasião que aconteceu especificamente em um momento. E batismo no Espírito Santo não necessariamente tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Então assim, qual que é a parada? É uma coisa complexa. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre batismo no Espírito Santo, ela está falando necessariamente sobre um momento da conversão. Sobre um momento onde você consegue dar o estalo e mudar a tua cabeça e você começa a viver as coisas. Porém, existe outra coisa que tem a ver com ser cheio do Espírito Santo e isso não é o batismo. E esse ser cheio do Espírito Santo, ele é uma coisa que pode acontecer de várias formas ao longo da sua vida. Porque o pentecostal, ele vai dizer que o batismo no Espírito Santo é um momento específico que vai acontecer na sua vida e isso vai te mudar para o resto da tua vida toda.
E aí ele vai trazer isso como primeira evidência do batismo do Espírito Santo, o dom de línguas, que é o que vocês sabem aí. Então, como que você foi batizado no Espírito Santo? Fui. Como você sabe? Orei em línguas. Essa é a ideia que o assembleano, o pentecostal, ele vai ter. Como se a oração em línguas fosse o primeiro dom, a primeira evidência de um batismo no Espírito Santo. Mas não pode ser isso. Por quê? O Wayne, ele fala na teologia que isso é até uma coisa que atrapalha a igreja. Por quê? Porque ela separa a igreja em dois grupos. Ela separa a igreja no grupo dos batizados no Espírito Santo e dos grupos dos não batizados. O que gera mais divisão na igreja que qualquer outra coisa. E se o Espírito Santo é quem está fazendo essa obra, cara, pode ter certeza que ele não vai querer criar divisão. Porque ele está preocupado em unificar a igreja, não separar. Entendeu? Então dá pra ver pelo retorno disso, pelo fruto disso aqui, se o que é e o que não é. O que nos leva a pensar que o batismo no Espírito Santo, de fato, ele é o momento em que Deus te converte. O Espírito Santo, ele entra em você, você é mergulhado no Espírito, o batismo é mergulhar, você é mergulhado no Espírito e por isso você foi convertido. Porém, existe uma forma de você sim ser cheio do Espírito Santo, que não é, por isso que eu falei a dificuldade linguística, não é o batismo. Entendeu? E qual que é a ideia do ser cheio ou do não ser cheio? Aí tem a ver com a questão da tua pureza moral. Tem a ver com a questão da tua busca. Tem a ver do quanto que você está entregando, do quanto que você está se deixando receber, do quanto que você está vivendo, do quanto que você está disposto a servir, do quanto que você está preparado para a obra. Porque assim, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que nós devemos buscar. Então por isso eu falei sobre você ter a presença do Espírito Santo em você. Isso é uma coisa que você pode ter certeza que você tem no momento que você crê em Jesus Cristo. E crer é confiar plenamente que sua vida está nas mãos dele. Por isso que sua salvação não depende de você, depende dele. Por isso que eu não acredito que você possa perder a tua salvação, porque não depende da tua força, certo? Depende da força dele. E se você achar que você tem força suficiente para brigar com ele, sair na mão com ele pela sua salvação, você está se achando muito, entendeu? Então assim, a parada é que tipo, Deus ele te salva, Deus ele te faz habitar o Espírito Santo. Só que dentro disso aqui, dentro dos frutos que você está gerando, existe uma forma de você preencher, de você transbordar. Fala, Henrique. 5 minutos? Tá. Existe uma forma de você preencher do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo e de você transbordar. E aí é o que você vai ver dentro da questão dos dons e das coisas. Você vê que em Atos 2, depois que há o movimento ali onde eles estão... você vê que não existe só um momento que o Espírito Santo vem sobre eles, mas existe 10 dias que eles estão parados orando. Ninguém fala sobre esse aspecto. Jesus passa 40 dias com eles, depois eles ficam mais 10 dias juntos, sentados, orando no cenáculo. E depois desses 10 dias o Espírito Santo vem. Mas aí depois disso, quando o Espírito Santo capacita eles com poder, eles saem e pregam. E eles pregam a mensagem do Evangelho no poder do Espírito Santo. E não sei das quantas, e cura, e papapá, e blá blá blá. Então assim, todas essas coisas vêm de um lugar de estar cheio do Espírito Santo. Por isso que assim, e esse estar cheio do Espírito Santo tem a ver com essa medida aqui. Tem a ver com a medida do dom de Cristo que está sobre você, que ele deu para você, e da sua pureza moral. Se você é uma pessoa que não vive debaixo daquilo que Cristo instituiu, se você não é uma pessoa que vive debaixo daquilo que você deve ver e você sabe, se você não é uma pessoa que está frutificando no Espírito, que não está sendo purificado, que não está vivendo a vida de Cristo, que não está se buscando equipar para o serviço, que não está servindo, cara, esquece, você não vai estar cheio do Espírito Santo. O ponto é que as coisas elas são muito orgânicas. Você vai estar cheio do Espírito Santo à medida que você está vivendo isso aqui. Faz sentido? Assim, por isso que às vezes você está falando assim, ai Deus, me batiza, e não recebe, porque vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para se deleitarem nos seus prazeres, que é o que o Tiago fala. Você está pedindo por isso aqui para mostrar para os outros que você tem alguma coisa. Você não está movido de amor pelo corpo de Cristo. Você não está movido de amor pelo Cristo. Mas se você for movido de amor pelo serviço, se você for movido de amor por Cristo de uma maneira que você tem que se purificar, que você tem que ter pureza moral, que você tem que buscar o Espírito Santo, cara, o Espírito Santo vai te encher. E vai te capacitar, vai te equipar com dons, com poder, com capacitação, com sabedoria, com entendimento. E é assim que você leva o Evangelho. Certo? Virou uma pregação o negócio. Aleluia. Eita, só para acabar, alguém abre em Atos 13. Inclusive ele capacita a nossa oração. Quando fala que o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis e coisa e tal. Não é oração em línguas, gemidos inexprimíveis. Fique claro. É o Espírito Santo dentro de você orando. São coisas que não se exprimem, não tem som.
O Espírito Santo está orando o tempo todo por você, intercedendo junto ao Cristo, ao Pai, para que você gere fruto. Amém? Certo? Atos 13, 9 ao 11. Então não busque o batismo do Espírito Santo, busquem ser cheios do Espírito Santo. Amém? Alguém lê aí? Pode. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo... Como? Ele estava o quê? Aleluia, Deus. Oh, glória! Alguém dá um amém? Aleluia! Aleluia! Alguém dá um aleluia aqui? Oh, aleluia. Aquela do pessoal. Tá acabando. Orando firmemente para Elimas, disse... Elimas era um mago, tá? Só pra vocês saberem. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava que enviasse pelo mundo. Ponto importante, você vê, Paulo, cheio do Espírito, só para acabar, gente, tem que acabar, tem 1 minuto. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele é capacitado, e a Bíblia enfatiza, ele estava cheio do Espírito Santo e por isso a outra coisa aconteceu. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou pro mago e, mano, filho do engano, filho de Satanás, ô gadareno, sei lá o que, mano, você tá errado. E aí ele cumpre o quê? Lembra lá do começo que a gente falou? Lembra? Você vê que assim, o ponto é que ele está tão cheio do Espírito Santo que ele é capaz de cumprir o ofício profético e a base do evangelho já começa. Em você está o engano, em você não está a verdade. Certo? Gente, não tem muito tempo para dúvida, mas alguém tem uma dúvida rápida? Não? Beleza. Fechou. Gente, tamo junto. Obrigado.